E aí, minha gente, como é que vocês estão? 2023 chegou, feliz ano novo para todo mundo. Muito obrigada a todo mundo que se inscreveu no meu canal, que visualizou, comentou os meus vídeos em 2022, que me acompanhou lá no Instagram. Infelizmente eu cheguei a desativar a conta, cheguei a ficar sumida por aqui, mas 2023 é um novo ano, é um novo recomeço. E por falar em recomeços, eu vou tentar retomar o canal. E para iniciar com o pé direito, vocês vão me ver fazendo algo que eu nunca fiz na vida, que eu não tenho nenhum talento pra fazer, mas que no fim eu achei que fiquei bom, e eu acho que vai ajudar você que não entende nada de lettering, que não sabe fazer nenhum desenho, a fazer também e a se sentir um pouco mais criativo com o que você sabe, conhece e pode fazer. Sim, eu tô falando do bullet journal, tá vendo? É tão além da minha capacidade que eu não sei nem falar, mas é a forma de você construir a sua própria agenda, com a sua própria letra, com a sua grafia, com... Pra falar a verdade, é a forma mais fácil de você adaptar a sua rotina, os seus hábitos, a sua forma de se organizar a algo que você não consegue comprar em livraria ou que você não tem condições para mandar personalizar, como eu. Eu procurei nas livrarias da minha cidade, na internet, mas estava tudo muito caro e nada com que eu gostasse. E aí eu decidi ver vários vídeos de inspirações no YouTube, na internet, para fazer a minha própria agenda. Fiz igual? Não fiz. Tenho talento para fazer? Não, mas uma das minhas metas para 2023 é poder retomar um pouco mais da minha criatividade. E eu achei que essa foi uma tarefa bem importante para eu alcançar esse meu objetivo. Então fica desse vídeo aqui se você quer ver um pouco mais como eu fiz esse processo. Então bora lá. Então vamos lá, minha gente. Eu decidi fazer um bullet, como costumam chamar, né? Mas eu vou chamar de agenda porque fica mais fácil pra mim. Eu decidi criar minha própria agenda porque eu tava com dificuldade de achar uma agenda que servisse para o meu dia a dia, ou que fosse mais a minha cara. Procurei nas livrarias da minha cidade, não encontrei. Procurei pela internet, estava muito caro. E aí eu decidi fazer isso, até porque eu tenho como uma das metas para 2023 aflorar mais o meu lado criativo. E eu acho que essa foi uma boa ideia. Então eu peguei um caderno que estava sem utilidade nenhuma, ganhei de lembrancinha da empresa, se eu não me engano, e disse, vou criar. Então eu peguei esse caderno e decidi fazer uma capa para ele. A capa eu contei com a ajuda de uma outra capa, de outro caderno. Sabe aquelas capinhas que tem antes da matéria, antes da folha, onde você pode guardar provas? Então eu peguei essa parte de um outro caderno meu e comecei a cortar e tirar os tamanhos para fazer a capa da minha agenda 2023. De início, eu não coloquei muita fé, porque eu não tenho muitas habilidades com essa parte da arte, né? Essa parte de você fazer recortes, colagens, lettering, enfeite, desenho, enfim, eu não tenho muita habilidade com isso. De fato, eu não sei fazer, mas eu quis tentar. Então, não esperem muita coisa artística, porque eu não sei fazer nada. Mas olha só, agora eu tô tentando envelopar, né? Encadernar. E foi uma parte bem difícil, porque eu não consegui deixar ele assim, do jeito que tá, como se fosse uma capinha. Então eu tive que cortar para deixar os arames aparecendo. E aí, como vocês podem ver, é um caderno totalmente normal. O que deu um ar também de mais simplicidade, também deu para mim explorar bastante. Gente, olha como tá ficando. Vai secar mais pra gente decorar a capa, mas aí aqui do lado eu coloquei umas figurinhas para prender e a primeira folha, que seria do caderno, eu colei na capa. Então, uma parte da capa feita. Aqui eu já tô colando a parte de trás da capa, então eu utilizei basicamente cola branca, não teve cola de isopor, nem cola quente, foi cola branca para tudo, às vezes um grampeadorzinho daqui a colar, e também alguns adesivos de figurinha. Então, tipo assim, eu reaproveitei muita coisa dos meus cadernos antigos, não só essas capas, mas também as figurinhas, que serviram bastante, vocês vão ver ao decorrer do vídeo. Mas basicamente eu fiz tudo assim, além de recortar, eu colei com cola branca e fui utilizando outros pedaços dos recortes que eu fiz do material inicial para poder ficar uma capa durinha e também envelopada, sem ter aquelas coisas lá da marca do caderno oficial.
E se você chegou até aqui sem curtir esse vídeo, deixar um comentário, se inscrever, compartilhar com um amigo, nos seguir nas redes sociais, não esquece de fazer isso, tá? Você pode até pausar e depois voltar, mas eu vou ficar esperando e contando com a sua ajuda. E olha só o resultado, minha gente. Após isso, eu deixei a capa secando e comecei a fazer alguns recortes. Como eu falei pra vocês, eu reaproveitei algumas coisas da minha outra agenda e de outros cadernos, não só adesivos, mas, por exemplo, agora eu tô cortando o calendário de 2023, que foi uma parte do meu planner do ano passado, da minha agenda do ano passado, e aí eu decidi cortar. Fui repicando, né, não deixando um corte totalmente arrumadinho, mas recortando, fazendo uns rasgados para ter um estilo mais de bojo mesmo, né, como o pessoal faz. Então eu fui cortando e colando de uma forma bem aleatória, mas que ficasse um pouquinho arrumadinho, né? Eu vi antes de fazer esse vídeo algumas inspirações, procurei na internet, mas como eu disse, eu sou péssima nisso. É minha primeira vez fazendo isso, então eu não quis ser muito perfeccionista e nem quis imitar outras pessoas que já fazem há mais tempo, porque eu sabia que eu não ia conseguir, até porque eu não tenho domínio. Mas olha só como ficou. Eu resolvi, né, já que as folhas são toda em branco, né, não é pautada, fazer alguns pontilhados em algumas páginas, mas olha só o meu calendário de 2023. Além disso, eu ainda aproveitei aquela parte que você coloca folhinhas da capa do meu outro caderno e coloquei aí os meus dados pessoais. Depois eu fiz uma capa meio bojo mesmo, só para vocês verem, olha só. Além desses recortes, eu fiz uma folhinha com planos, onde eu vou colocar as metas, e eu defini essas metas por áreas da minha vida, por exemplo, metas para saúde, metas para carreira, e logo após isso eu fiz uma aba só com minha saúde para eu colocar exames ou dias em que eu for fazer consulta ou qualquer outra coisa relacionada à minha vida médica, enfim. Já fui fazendo também uma aba para eu colocar os meus livros e filmes e séries que eu for vendo e lendo também durante 2022. Então, eu aproveitei para também fazer uma parte de diversão em que eu vou fazendo algumas coisas no meu tempo livre e eu gosto de ver isso ao fim do ano, de ver quantos livros eu li, quantos filmes eu cheguei a assistir, série. Acho que ficou bem legal. Após isso, eu já comecei a fazer o planejamento mensal. Antes de fazer isso mesmo, eu já tinha, né, já costumava ter uma aba dessas nos meus planners, nas agendas que eu comprava, onde você pode ter uma visão geral das metas que você estabelece por mês. Então, eu criei 2 páginas basicamente para dividir os meses e fui fazendo essa divisão conforme eu já entendo como acontecem as minhas metas. Então vocês podem perceber nessa filmagem que tem mês que ficou um quadradinho mais pequeno e outros maiores, mas isso por quê? Por exemplo, no mês de outubro eu sei que eu cumpro poucas metas, geralmente eu coloco poucas metas para esse mês porque é um mês que acaba sendo muito corrido para mim, mas, por exemplo, mês de dezembro, novembro, são meses que eu consigo fazer mais metas. Então, também fiz essa aba, essas paginazinhas, para fazer um controle de metas mensais. E aí, agora sou eu fazendo a capa do nosso primeiro mês, que é o mês de janeiro. Para fazer o mês de janeiro, desenhei um círculo, escrevi a palavra janeiro, fiz algumas folhinhas, pontilhei e coloquei algumas frases motivacionais. Decidi fazer e organizar as minhas tarefas por semana. Então, eu fiz 4 folhas, ou seja, 4 semanas, e coloquei os dias da semana em quadradinhos, fiz essa divisão e é onde eu vou colocar as tarefas de cada dia. Decidi fazer de uma forma mais simples porque eu vou utilizar essa agenda para controlar os meus estudos. Uma vez que eu tenho uma outra agenda em que eu vou colocar as minhas tarefas de trabalho, então vou ter agendas diferentes para ocasiões e tarefas diferentes. Depois disso, eu fui trabalhar na capa. Sou péssima em lettering, como vocês estão podendo ver, mas tentei arriscar, então pensei em vários modelos de fazer
e achei que o mais simples ia salvar, já que eu não sou tão talentosa. Então decidi escrever um Olá 2023 e fiz alguns desenhos. Olha só como ficou o resultado final. Gente, o vídeo ia se encerrar, mas aí decidi gravar mais um pouquinho, porque eu achei que tava faltando alguma coisa ainda. Então, eu deveria ter colocado essa parte de uma visão geral do mês no início, mas aí como eu esqueci, eu coloquei aqui no final, né? Fiz isso aqui, como vocês podem ver, eu sou péssima. Fiz de régua, mas não adiantou de nada, então eu coloquei aqui janeiro. E coloquei também um controle financeiro, não pode faltar. E assim eu finalizo. Mas estou aqui já colocando as minhas metas do mês de janeiro, planejando também o restante da minha semana. Se você gostou desse vídeo, se você está feliz com o nosso retorno aqui no canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like. Se inscreve no canal, compartilha para outra pessoa que vem muito mais por aí, já que teve uma mudança muito drástica na minha vida. Eu fiquei noiva e vou compartilhar mais disso aqui também pra vocês. E é isso, tchau!